Aproveitando que a senhora está falando sobre as suas propostas, eu quero tocar um pouco no ponto da saúde, porque a senhora disse no seu plano de governo que quer assegurar que toda criança já tenha acesso à saúde antes mesmo de nascer e depois que nascer, que já tenha uma vaga garantida em creche. Como é que a senhora pretende viabilizar isso? Vamos falar do antes do nascer. Essa é uma coisa bem chatabata vibe de novo, tá? Primeira infância. Tá mais do que comprovado que a partir do momento que a mãe engravida, tudo que acontece com aquela mãe impacta no desenvolvimento neurológico da criança. Se a mãe tem exposição à droga ou não, se a mãe está num ambiente barulhento, violento ou não. Então, quando a gente fala antes da criança nascer, é isso. A gente quer criar centros de referência da primeira infância em cada CEL que a gente tem em São Paulo, que estão espalhados pela cidade, para quê? Para quando uma mãe começar o seu pré-natal, ela e o pai sejam convidados a ter esse acompanhamento psicológico da assistência. Que a gente vai fazer conta, sendo assim, se eu tiver que ser bem pragmática, cada centavo que eu investir naquela gravidez, naqueles primeiros meses, eu vou economizar lá na frente no sistema de segurança pública. E a senhora vai ter braço para isso logo ao entrar, caso seja eleita? Sim, a gente está falando, aproveitando a estrutura do CEL, você não tem um custo de investimento. O que você tem é uma contratação de profissionais. E aí a gente vai ter que mapear quantos nascimentos a gente tem, quem está coberto, quem não está por algum apoio psicológico. Mas qual que é a ideia? É você ter... A senhora já falou de contratação de profissional para educação e agora está falando para a saúde, duas áreas bastante caras. A senhora vai ter condição para fazer tudo isso? De novo, eu não posso chegar nesse time e falar, tem esse ex-ministro, tem aquele sem fazer conta. Qual é o investimento que a gente vai fazer para fortalecer a atenção primária? 1,25 bilhões de reais. Da mesma forma, o que é investimento, operação de crédito e melhorar a organização da rede para trazer mais repasse do governo do estado e governo federal. E aí, por que eu bato muito nessa questão? Só finalizar esse voto do apoio psicológico. Por favor. São Paulo tem 1.300 psicólogos. Numa população de 12 milhões de habitantes, mães que sofrem com uma depressão pós-parto, jovens que estão adoecendo com ansiedade, a questão do alcoolismo, dependência química. Gente, não é possível que a gente não veja uma necessidade de ampliar o aumento da atenção em saúde mental. E aí, voltando para a primeira infância, é a gente cuidar dessa mãe e desse pai também, para que eles tenham acesso à informação, à conscientização, para que eles saibam o que é melhor para o bebê, a importância de você abraçar um bebê, de você conversar com o bebê. E aí, quando a gente fala de ter uma vaga para aquela criança em creche, é a nossa obrigação. Isso, para mim, é inquestionável. São Paulo avançou muito na questão da fila da creche. O que falta agora é uma busca ativa, que é aquela mãe que, por falta de informação, não está buscando a vaga que hoje já existe. Vai lá, o Berrage. Candidata, o Evandro falou de áreas caras, né? Então, hoje, inclusive, numa das agendas que a senhora teve, a senhora falou sobre as vagas na área da saúde. E que se não houver vagas para alguém ser atendido, ou até fazer uma consulta, a senhora faria esse atendimento no hospital particular. Como é que vai ser isso? Porque até os hospitais particulares estão abarrotados de gente. Você vai no pronto-socorro, você fica horas esperando. Como que é possível fazer com que o setor privado abra as portas para o setor público? Tem a porcentagem já destinada ao SUS, mas de qualquer forma, como é que isso vai se dar no dia a dia da cidade, que é uma demanda muito grande? Não, com certeza. A gente tem um problema muito grande na cidade que está aumentando a fila para tudo. E aí, só pra gente, assim, entender o que tá acontecendo. Eu sei, por 20 anos da minha vida dependi do SUS. Eu já fiquei mais de 1 ano esperando por uma endoscopia. Se eu tivesse alguma coisa grave, assim, só pra gente entender que a gente ter quase 100 mil pessoas esperando por uma cirurgia, quase 400 mil pessoas esperando para fazer um exame. Gente, isso vai encarecendo o Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala de câncer, por exemplo, se o exame é feito no primeiro momento, ou se ele é feito 25 anos depois, 2 anos depois, a depender da doença, isso aumenta muito o custo. Então, o nosso compromisso é com o exame. Quem ficar mais de 1 mês esperando para marcar o seu exame, a prefeitura vai contratar no privado, porque é mais barato. Quanto custa isso? 600 milhões de reais. Então, quando eu trago o que a gente já mapeou, isso está dentro dele. E por que eu acho que a gente pode reduzir ainda esse número? É a gente fazer uma organização da rede. Hoje é um tema um pouco mais técnico, mas desde o Serra, a gente foi cuidando da atenção primária com as OS. Vocês sabem muito bem disso. O problema é que cada OS é uma ilha. A OS sabe como está o seu estoque de remédio, quantos profissionais tem, como está a fila. A prefeitura não sabe. O prefeito Ricardo Nunes não sabe
Se está faltando Novalgina no Jabaquara, isso eu sei, porque estão denunciando. Mas se a Novalgina está vencendo em outro lugar. Se está sobrando fono no Grajaú, mas está faltando no Campo Limpo. Então é uma questão de você usar a tecnologia para integrar os dados. Não importa se é o SX ou Y, organização social. A prefeitura tem que fazer esse controle. E só para vocês terem uma prova da ineficiência, de cada 3 consultas que são marcadas, uma não acontece. Porque o paciente não consegue remarcar, porque não consegue mudar a unidade. Então, é você apostar que sim, eu vou ter uma garantia aqui. Ficou mais de um mês para marcar o exame, eu contrato no privado. Mas eu estou cuidando da base. Eu estou usando tecnologia, inteligência artificial para melhorar a gestão dessa fila. É a pessoa poder, por WhatsApp, com áudio, remarcar a consulta dela. Porque na hora que a gente gerir esse negócio melhor, vai sobrando menos lá na frente.